Então a gente, claro que a partir desse instante, a gente vai trazer aqui toda a repercussão da morte do Pelé, Ronald, trazer todos os desdobramentos dessa notícia, talvez a notícia mais impactante desse ano de 2022 para todos nós aqui, nesse finalzinho de 2022, nesse 29 de dezembro, quando nós registramos a morte do Pelé, infelizmente. Conosco, Milton Neves, já na linha para falar sobre a morte do rei do futebol e talvez um dos personagens mais importantes da sua vida, né, Milton? Ah, sem dúvida. Tá tocando o telefone aqui para todo lado. Eu tô no Guarujá, aliás, a pérola do Atlântico, um visual maravilhoso, mas tô chorando mais do que tanta água que tem aqui no Oceano Atlântico. Tô esperando o Cláudio Zaidan e a família amanhã, que eles vão ficar aqui uma semana, entendeu? Porque cabe um montão de gente. E eu tenho muita coisa, cara. Mas quem me deu foi o Santos. Quem me deu foi o Bacão. E depois Gilmar Lima, Mauritão, Almusito, Calvé, Dorval, Megal, Coutinho, Pelé, Pepe. Eu tava numa situação complicada lá, moleque, órfão, 8 anos. Aí descobri esse negócio de futebol. Meu primo lá tava ouvindo o jogo, Santos e Palmeiras, começo dos anos 60. Santos e Palmeiras, né? A negra do Campeonato Paulista 59, que em 59 os dois jogos também eram empatados. Aí da negra foi em 60, começo do ano. Cheguei do grupo e entrei em casa e o Santos estava jogando com o Palmeiras, né? Aquele jogo que o Pelé fez 1-0 e o Romero fez o segundo e o Julinho empatou o jogo. Aí eu escutei Geraldo Zé de Almeida na Rádio Record, uns 5 minutos lá com eles na Rádio Gaiola da minha avó Beatriz. E aí, escutei ali, né, Aldemar, Valdir Joaquim de Moraes, Pagão, Pelé, etc e tal, Romero, Julinho Botelho, mas não liguei para aquilo não, aí coisa chata, aí fui pro sul da horta chupar Jabuticaba. Chupei Jabuticaba ali uns 30 minutos, 20 minutos e voltei. Quando eu passei nessa linha lá do rádio, porque naquele tempo tinha sala de rádio, porque na minha casa lá nunca teve televisão. Até porque a cidade... Alô? Pois não, pois não. Desculpa. Aí, meu Deus, aí eu passei ali na saleta do Rádio Gaiola, o Humberto Fernandes Maciel Bonelli, primo irmão, e o Milton Vânios de Almeida Lima, o Colouro, hoje morando em Curitiba, primo do meu primo, estavam murchos. Falei, o que foi? Vocês estão tristes assim? Não, o Santos perdeu. De quem que é o Pagão? É do Santos. Então agora eu sou do Santos, porque o Frei Rafael sempre falava, né, Zaidan, já te contei isso 1000 vezes, o nosso pároco da igreja de São Zé, na missa da juventude, domingo, 8 da manhã, molecada, meninos, meninas, ninguém pode morrer pagão. Quem morre pagão vai pro inferno. Aí, para não ir pro inferno, eu passei a torcer pro time do Pagão, que eu soube que era o Santos. E depois vieram os caras que eu mais adoro no mundo inteiro, Gilmar Lima, Mauritão, Almusito, Calvé, Dorval, Megal, Coutinho, Pelé, Pepe, principalmente Pelé, claro. Eu sou o único sujeito que uma vez fez uma propaganda com ele, ou fui o primeiro. Quando foram lançadas duas torres na praia, lá na Praia Grande, e eu e o Pelé correndo na praia, até o brinco com o Zaidan, tá vendo? Se ele não corre comigo, ele não tinha aprendido a correr na beirada. Né? O filme era eu e ele correndo. E ele no caminho, ele falava, diminui um pouco, aumenta, pé direito primeiro. Ele me orientou, cara. E ali, interessante, viu, gente? É igual hoje aqui no Guarujá, do lado de Santos, né? Quer dizer, lusco-fusco, andou chovendo demais, agora não tem sol, mas também não tem chuva. Aí estava morto o ambiente lá, porque estava chovendo. Então choveu sábado à tarde, domingo à tarde, segunda à tarde, aí o Pelé falou, amanhã é o último dia que eu vou para Hong Kong, avisou Eduardo Jadão, que está no céu, publicitário, e temos que gravar de qualquer jeito, com chuva ou sem chuva. Aí fomos gravar, na manhã de terça-feira, lá em São Vicente. Aí, rapaz, não tinha ninguém, mas tivemos que gravar mesmo, que ele ia viajar. Ali, na praia, tinha umas muretas de madeira, entendeu? E ali começou a juntar gente. Com 5 minutos de gravação ali, 10 minutos, que demorou uma hora, a gravação sempre demorada. Exagerando um pouco, juntaram ali umas 25 mil pessoas. Aí um carteiro, com aquela roupa amarela, eu jamais vou esquecer. Ele subiu na mureta,
e brincando, né, ele gritou, que eu fazia de vez em quando televisão lá com o Roberto Avalon na Gazeta, e ele subiu numa mureta e gritou, lá do meio do povo, a gente na praia lá, tudo isolado, né, segurança, aquele negócio todo. Ô Milton Neves, quem é esse negão aí com você? Aí o povo tudo rachou de rir. Então, olha, a minha vida é o Pelé. Ninguém no mundo falou Pelé do que eu. Ninguém no mundo escalou mais João Lima, Maurício Alves, Calvé, Dorval Mega Coutinho pela IPEP. Eu estava lá em Muzambinho, em Natal. Eu falei, não, filho, vamos lá para o Guarujá. Até porque a gente fez retrofit aqui, ficou uma beleza. E agora que eu vi pronto, então eu falei, vamos para o Guarujá, porque eu tenho certeza que infelizmente vai acontecer o pior. E eu quero estar lá do lado, porque eu quero ir no velório, eu quero ir no sepultamento, no enterro dele, apesar que ele jamais será enterrado, ele vai ser sempre lembrado como o melhor e maior brasileiro de todos os tempos. E o único ser humano do planeta a receber de Deus nota 10 na sua atividade específica. Porque sabem, o Fantástico sabem, não é sabem, da poliomielite. Ele fez milhões de pessoas e faz até hoje milhões de pessoas com a sua vacina andar. Não andariam se não fosse ele. Foi um gênio, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, figuras Einstein, figuras monumentais da história do mundo. Todos eles ganharam nota 9,99999. Mas Deus deu 10 só para um, só para o Pelé. Desculpa, mano. Ô Milton, sabe que história eu gostaria que você contasse pra gente? Porque pra mim é super marcante. É quando você foi assistir um jogo em que o Pelé jogaria e houve uma necessidade de todo um aparato familiar para você ter condições financeiras de poder ir até lá. O jogo era em Ribeirão Preto, não era, Milton? Ribeirão Preto, Santos Comercial, 1965. Aí o Amir era o outro goleiro, um goleiro chamado Nakarato, né? Ele alugou uma Kombi junto com Moisés também, os dois já faleceram, alugaram uma Kombi e precisava de 8 passageiros para ver Santos Comercial em Ribeirão Preto. Porque tinha que pagar o aluguel da Kombi, 2 dias, tinha que pagar a gasolina e de volta, tinha que pagar um almoço no restaurante gaúcho, né? Churrascaria gaúcha, que eu nunca tinha visto na vida, e o ingresso. E fomos. Foi nunca vou esquecer do Mauro Chambi, né? Irmão da minha sogra. Os dois já morreram, como a minha Lenice, e eles foram lá em casa umas 3, 4 vezes. A minha tia, ele é muito pequeno, ele não pode ir não, tinha 13 anos. Na verdade, a coitada não tinha dinheiro para pagar a parte minha. E eu insisti tanto, porque eu não acreditava que eu ia ver o Pelé, mesmo no alambrado, espremido lá igual uma lata de sardinha. E para mim o estádio Francisco Palma Travasso estava com 150 mil pessoas. Eu vejo hoje a ficha técnica do jogo, eram 18, 19 mil pessoas. E aí fomos, e na churrascaria gaúcha ao meio-dia, eu fiquei impressionado. Eu conheço tudo quanto é restaurante que você pode imaginar, fiquei impressionado de olhar nas outras mesas um copo grande amarelo. Eu falei pro Anitas na cara, o que é aquilo lá? Suco de laranja. E aquela bola branca lá em cima é gelo. E a minha tia 4 vezes falou, não posso, ele é novo. Mas eu insisti tanto que ela foi no Banco Caetano Real, e Ronaldo Vieira, que era o caixa lá, o responsável, Nadinho, já faleceu, meu amigo, que me dava todo dia a Gazeta Esportiva dele para ler, porque eu não tinha dinheiro. Aí ele fez uma letra chamada nota promissória. A viagem com o dinheiro de hoje, 320 reais, em 20 prestações. E o Gerardo Coimbra, casado com a dona Donica, prima irmã da minha mãe, ele avalizou. E eu fui. E teve uma jogada no primeiro tempo em que o Peter, saudoso Peter, e agora o saudoso Pelé estavam brigando pela lateral, né? Na minha terra, a bola prensada era da defesa, mas ali os dois ficaram brigando, lateral e meu. Isso durante o quê? 20 segundos. Aí veio o juiz, cujo nome eu esqueci, e
e o Bandeirinha deram lateral para o Santos. E a bola ficou ali na mureta. Entre a mureta e a gente atrás aqui do alambrado, mais ou menos umas 30 pessoas ali, como em qualquer canto do estádio, em qualquer canto dos alambrados, o Pelé veio, pegou a bola, quer dizer, se inclinou, pegou a bola bem pertinho da gente. E ele levantou a bola. Ele levantou a bola, claro, instintivo. E naquela fração de segundo ele olhou para frente. Ele não viu ninguém, ele viu um vulto. Mas eu botei na cabeça que ele me viu. Aí na volta para Muzambique, naquela noite mesmo, revezamento do Moisés ao volante com o Amintas e Nakarato. Sempre tinha, claro, um motorista dirigindo, acordado, claro, e eu. E eu não conseguia dormir, porque eu passei a viagem inteira falando e pensando. Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Eu contei essa história 1000 vezes, está gravado aí, se você quiser reprisar, é fácil achar, entendeu? E o Zaidan, contei isso, ele ficou emocionado várias vezes, e eu não acreditei, o Pelé me viu. Aí o Dan Stubach, grande ator brasileiro, meu amigo da Hebraica, ele é judeu, eu sou goi, como dizem, né? Não judeu, mas eu sou sócio da Hebraica desde 1985. Ele falou para mim umas 3, 4 vezes em restaurantes e saguão de aeroporto. Milton Neves, essa a tua descrição envolvendo o Pelé me viu, daria um filme espetacular. Porque foi uma das coisas mais emocionantes que eu, Dan Stubach, já ouvi na minha vida. E domingo, o Guilherme Simati colocou isso, que eu imaginava que ia acontecer mesmo no domingo, na segunda. O Simati colocou, eu estava em Muzambique, agora estou no Guarujá, ele colocou 2 vezes no Domingo Esportivo, no começo e no final. O dia que Pelé me viu. O Comercial jogou com Rosan Ferreira, ai meu Deus, estou emocionado aqui, Rosan Ferreira, Esmeraldo, o nosso glorioso Peter, e lateral esquerdo, Nonô, que foi revelado pelo Fluminense ao mesmo tempo de Carlos Alberto Torres. Meio do campo, Hélio Gilho, olha, Maurinho Gerbala, Luiz Caicai, Paulo Bi e Carlos César, um baixinho que já morreu, e ele chegava no alambrado ali pertinho, né? E ele tentando passar o Carlos Alberto. E ele era craque, jogou até na Itália esse Carlos César, baixinho. E aí ele tentando passar o Carlos Alberto. E o que me chamou a atenção foi a tranquilidade do Carlos Alberto. Ele olhava com todo respeito, é claro, mas assim, com o rosto tranquilo. Ele não vai passar aqui não. O Carlos Alberto simplesmente era um Pelé da lateral direita, Carlos Alberto Torres, meu amigo. Então minha história é essa, cara. Ô, Milton, muito obrigado, agora, Milton. Eu repito, olha, eu nunca tinha visto um copo amarelo, suco de laranja e com uma bola branca flutuando ali na ponta, entendeu? Era gelo, eu não sabia. E a minha tia teve que fazer um empréstimo no banco de R$300 dinheiro de hoje, coitada, porque ela ganhava muito pouco como professora primária. Desculpa aí, Ô Milton, obrigado. Ter você logo na abertura como o primeiro interlocutor para falar sobre a vida e a morte de Pelé pra gente é importantíssimo para o nosso ouvinte também. A gente volta a se falar ao longo da programação, tá bom? Não, mas ele não morre não. Ele não vai morrer nunca, porque ele é o único cidadão que eu nota 10 para fazer alguma coisa na vida. E ficam falando do Messi merecidamente, do Maradona, mas é o seguinte: os 5 maiores jogadores do mundo de todos os tempos foram: primeiro Pelé, segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé, sexto Maradona. E depois em sétimo vem Stefano, vem Puskás, vem Cruyff, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Roberto Dias, Ademir da Guia, que jogou mais que o Cruyff, mas esqueceu de avisar. E tanto dessas figuras maravilhosas do futebol como Roberto Rivelino, Gerson, Jairzinho, etc. e tal. Entendeu? Então, e o Messi está nessa turma aí do 7º lugar. Grande jogador. Mas não paga placê pro Pelé. Ninguém paga. O Maradona foi o que mais se aproximou. O Maradona foi muito mais jogador que o Messi. Entendeu? Então é isso que eu queria falar. Um abraço pro Cláudio Zaidan, essa figura maravilhosa. Quero aproveitar para desejar Feliz Natal para os ouvintes Feliz Ano Novo para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Feliz Ano Novo, especialmente para Cláudio Scaff Zaidan, essa figura notável da história do rádio. Eu estou no ar desde 1968. Eu nunca conheci um sujeito tão bom, tão amigo,
tão gentil, tão sincero, tão educado, tão competente como o Cláudio Carlos ainda. Desculpa aí, Valeu, Milton. Mas não morreu nada, não morreu nada, não morreu nada. Um abraço, Milton. Valeu.